uma solenidade para ir agora de manhã. Beleza, são 8h26. Silvestre hoje está apressado porque ele tem um compromisso daqui a pouquinho. Bom dia, Silvestre, seja bem-vindo ao Programa Livre, amigo. Silvestre, um mês de governo Lula e muita crítica no governo, tá? Por exemplo, a gente pode pontuar algumas coisas aí. Se o Lula não manda armamento para a Ucrânia, é criticado. Se vai socorrer os Yanomami, retirar os garimpeiros, é criticado. Que mais? Se chama a Xuxa para fazer a campanha da vacina, está olhando o passado. Agora, o protagonismo do sindicato está voltando, né? Como é que você está avaliando todas essas críticas? Porque até agora ninguém achou nada de bom no governo Lula em 1 mês e 6 dias. O que é que você tem a dizer, amigo? Bom dia. Olá, ouvintes, olá, amigos que nos acompanham aqui no Programa Livre. Veja bem, Santana, vamos aí por parte. Em relação à Ucrânia, faz parte aí dessa política externa do presidente Lula não interferir em questões de outros países. Só que o atual presidente Lula, ele pertence ao bloco ocidental. O comércio dele é com o bloco ocidental, é com a organização das Nações Unidas, é dentro da comunidade europeia, enfim. Então, ao recusar mandar munição para a Ucrânia, ele está optando para favorecer a Rússia. Só que a Rússia não é o nosso maior parceiro comercial. O maior parceiro comercial nosso é a União Europeia e Estados Unidos. E a China. E a China. Mas eu digo assim, no ponto de vista do bloco que a gente pertence. A gente não pertence ao bloco da China. A China é um parceiro comercial, mas o bloco que a gente pertence é o bloco ocidental. E isso, na interpretação de analistas e, inclusive, dentro da geopolítica, não é bom para o país. Porque mostra que o país, ao se recusar a manter-se uma posição neutra, não é verdade, porque ao mesmo tempo em que ele tenta uma certa neutralidade em relação à guerra, ele se posiciona em favor dos palestinos contra Israel, que Israel é um dos principais exportadores de tecnologia, inclusive para o Brasil. Então, essa incoerência do governo Lula significa que tem várias facções, várias correntes, melhor dizendo, várias correntes dentro do governo, uma extremo esquerda, outra mais moderada. Então, esse conflito está levando uma insegurança ao governo Lula. O Lula tem o seu capital político, o seu acervo político muito grande, que todo mundo torce, principalmente a França, que está também numa situação complicada, é o principal aliado, mas em relação à política externa, começou mal. Em relação aos Yanomamis, o que ocorre? Não dá para resolver de uma hora para outra. É impossível achar que o presidente assumiu e num território do tamanho da Bélgica, quase, que é a reserva dos índios, que eu acho um absurdo, mas, enfim, já foi determinado, é isso. Então, vai ter que ter um exército. Um exército significa ter, no mínimo, 200 mil homens. Um exército é composto de 200 mil homens para poder vigiar um território que mora 1.000 e poucos índios. Então, não dá para fazer. Essa logística é muito cara, porque envolve aeronaves, que tem custo operacional, logística e, obviamente, tem 10 mil garimpeiros lá. Não dá para tirar isso de uma hora para outra, é impossível. Então, essa bobagem que esses radicais aí do PT, principalmente, fica tentando falar que vai ter solução, não vai. As coisas não materializam assim. E em relação
ao sindicalismo, o meio empresarial tem razão. Como é que aprova uma regra e de repente quer voltar a regra para o sindicato não ter demissão, ter não sei o quê. Ué, qual empresário que vai investir num país desse? Então é óbvio que tem reação. Então o Lula tem errado mais do que acertado. Ele está bem, lá individualmente ele está bem, mas no ponto de vista político ele está ruim. Esse negócio de moeda única, essas bobagens aí, gasoduto, até agora ninguém sabe aonde, como é que foi tratar, onde está essa tratativa. A imprensa já revirou isso de todo jeito, não tem em lugar nenhum esse tratado, só de boca, só narrativa. Então isso, de uma certa forma, mina a credibilidade do governo e a confiança, principalmente. É isso. Bom, pontuando o que você falou, tudo bem. Alguns problemas aí, em um mês de governo, não dá para ser resolvido. Mas, falando sobre os Yanomamis, o problema é os garimpeiros. Tá? Os caras invadiram, tá? Estão contaminando aquilo tudo lá, e tem mais de 10 mil, muito mais de 10 mil garimpeiros, tal. Ninguém quer levar prejuízo. O problema todo, eu acredito o seguinte, tudo se resume no processo econômico. Tá? Então, garimpeiro, o pau de rato que fica lá no laguinho lá se ferrando, esse aí é o bode expiatório. Agora, para comprar aquelas máquinas lá, tem nego muito grande ganhando dinheiro em cima disso, porque para levar uma máquina claro. Tá? E essa massa de manobra é que é contra, entendeu? Porque ninguém quer regularizar aquilo ali, quer ser clandestino. Aliás, a vocação nossa é sempre o inverso. Enquanto a gente não puder se estabilizar ou se formalizar, é o que a maioria pensa. Tá? Bom, outra situação que você pontuou também, eu também acredito, é em relação ao sindicato. Ok, tá? Mas o comerciante, o empresário também, não quer abrir mão de nada, parceiro. Tá? Por exemplo, a briga agora com os aplicativos. A Uber, a 99, não sei o quê, os caras só pegam o dinheiro. O cara lá que entrega pizza do iFood, que se lasque. Se o cara pegar, se borrachar na moto lá, morrer, não sei o quê, não leva a nada. Entendeu? No entanto, a corrida, a Uber, a iFood, a 99, ganha dinheiro em cima disso. E agora, a contrapartida não tem. Entendeu? Então, o nosso país é interessante. A gente começa a ver as coisas pelo lado inverso, né? Porque o que é bom, a gente não copia, a gente só copia o ruim, entendeu? O empresário voltar em segurança, tudo agora é insegurança jurídica, tá? Então, porque não pode fazer, porque vai voltar não sei o quê. Não pode não sei o quê. Sozinho, ninguém consegue nada, entendeu? Então, tem deficiência no sindicato, tá? Não no sindicato, nas pessoas do sindicato, porque a gente acaba confundindo as pessoas com a entidade, tá? Tem empresário sério? Tem, mas tem muito picareta? Também tem, tá? Como tudo na vida. Bom, o que você viu que você pode destacar na posse dos novos deputados eleitos aqui? Todo mundo jogando confete, todo mundo está tudo bem, a Légua agora está mil maravilha, o Caé está satisfeito, o líder do governo. Como é que ficou a situação? O jantar para conhecer todo mundo foi bom? Você participou? Não participei, mas eu tive informações lá de como foi. Como é que foi? Bom, o Caiado, pelo que consta, vai ter pouca oposição na Légua. Ele vai ter lá o Antônio Gomide, o Mauro Rubio, que é encrenqueiro por natureza, e a oposição, e é importante que ele faça a oposição mesmo, e a Bia. Então, esses três que vai resumir a oposição ao governo Caiado aí dos 41. Então, o que significa isso? Significa que o Caiado vai fazer barba e cabelo lá. Não adianta, pode espernear e tal, mas tem maioria. Quanto aos deputados, principalmente do entorno, a estreia, pelo menos nos discursos, com exceção do Cambão, que é o líder,
foi um desastre, assim, ao meu ver, como representante de uma região tão importante como a região metropolitana de Brasília. Por quê? O Anderson fez um discurso que está aí nas redes sociais lá de Águas Lindas, dizendo eu estou aqui em defesa da geração de emprego. Mas como? Qual é o caminho? Quer dizer, é uma coisa tão vazia, tão inócua. O outro está focado mais, lá o André do Prêmio, está mais focado em Santo Antônio do Descoberto. Ninguém está se lixando com negócio de tudo. É cuidar lá do seu eleitorado. O Quirino, o republicano, ninguém sabe a que veio até agora. Ninguém sabe. Então, os nossos deputados aí vai resumir mesmo no Will de Cambão. Gosta ou não dele, acha ele bonito ou feio, ele é o que vai ter o protagonismo. Tem prefeito aí enciumado? Tem, claro. Né? Porque o Cambão passa a ser o interlocutor praticamente direto da região. Então, isso é um fato, não tem como fugir disso. Agora, porque, gente, eu fiquei decepcionado com o discurso do Anderson Teodoro e do André do Prêmio. As falas, a Zeli, eu falei, inclusive, para o prefeito, tem que montar uma assessoria boa para a Zeli. Eu estou sabendo que o advogado Danilo, que é advogado aí da prefeitura e tudo, que presta o escritório dele, vai montar uma assessoria para ela, porque até agora foi um desastre. Então é ruim. O que adianta ter uma densidade eleitoral, uma importância estratégica do ponto de vista político, se seus representantes estão aquém dessa expectativa? É isso que eu penso. Bom, mas foi tão ruim assim? Muito ruim. Muito ruim. A estreia foi muito ruim. Mas não é a falta de preparo, entendeu? Porque a maioria, eu acredito ali, daqui por exemplo, a Zeli não passou por um parlamento, entendeu? Eu acho que você anda, o coisa também. Não, mas ela é vice, ela como vice-prefeita, ela conhece bem a região, ela participou de reuniões da MAB, ela sabe dos problemas comuns, teria que fazer um discurso voltado para isso. O Anderson Teodoro, eu vou defender Águas Lindas. Ele não é. Eu não entendi. Geração de emprego, como? Geração de emprego não broda. Ele tem que criar mecanismos, políticas públicas para isso. É um discurso muito vazio, muito sem lastro. Então é muita pobreza, é muita indigência política para uma estreia de deputados que foram eleitos aí com mais de 15 mil votos. E teve senador ausente também? Teve. Por quê? Senador é uma tragédia. Goiás, com exceção do Jorge Cajuru, para falar que ele é doido, reconheço que ele é destemperado, mas é o único que dá uma satisfação que realmente mostra o que ele está fazendo. Porque o Luiz do Carmo passou o tempo todo defendendo os evangélicos. O Vanderlan o tempo todo no interesse das empresas dele. E agora o Wilder Moraes, que sumiu, que também é outro empresário que eu acredito que vai cuidar mais dos interesses das empresas dele do que propriamente do eleitorado. Então, o Goiás está mal representado no ponto de vista do Senado. Nossa Senhora! Você está hoje bem venenoso, cara. Não, mas não tem como dourar a pílula, gente. Não tem. Claro, se fazer coisa relevante, importante, pode ter certeza que eu vou elogiar. Por que não? Eu não tenho nenhum compromisso com a inverdade ou com a verdade. Eu tenho compromisso com a informação correta. E eu busco, dentro da minha ótica, dar a informação correta. É isso a percepção que as pessoas estão tendo. Eu sou o intérprete dessa percepção. Beleza. Me diz o seguinte, por que também os procuradores estão emburrados, pô? Na Câmara. O Rogério Cruz, meu Deus do céu. Cada movimento que ele faz é um desastre. Porque
porque ele agora conseguiu desagradar o Tribunal de Contas do município, Ministério Público, Câmara de Vereadores, nem se fala. O cidadão que 40% da população de Goiânia não sabe quem é o prefeito. É um absurdo um troço desse. 2 anos já, vai fazer 2 anos de governo, está indo para o 3º ano. E agora trocou o Jovair Arantes, que é o secretário de governo, pôs um amigo dele lá do Atlético, ele é atleticano, né, da diretoria, pôs um cara trocando uma mulher que estava bem. A Tatiana estava indo muito bem, tem uma boa relação com o judiciário, tem uma boa relação com o Ministério Público, e é uma liderança forte, porque os procuradores adoram ela, porque ela que organizou e montou a política salarial, melhorou a política salarial dos procuradores, aí põe um cara que não tem nada a ver, claro que o povo vai ficar desconfiado. Né? O sujeito vai ter que conquistar. Então, assim, o Rogério tem sido... Eu gosto do Rogério. Se você conversar com o Rogério, eu amo. O Rogério é um cara decente, é um cara bem intencionado, mas no ponto de vista político, é um desastre. É um desastre. Ninguém confia na palavra dele. Você conversa com ele, você não sabe se ele está dizendo sim ou não. Então, o político tem que ser tipo Caiado. Gosta ou não, ele fala, sim, não, dá, vou, não faço. E pronto, acabou. Morre ali. Ou avança, ou encerra a prosa. Então, o Rogério não tem essa expertise. E ele está com dificuldade. Não vejo como, ou se continuar nesse ritmo, repito, o Jovair Arantes é competente, é experiente, começou a vida como vereador, conhece aquele serpentário como ninguém, mas só que o jogo está sendo jogado de outra forma. Aí, a política, infelizmente, é assim. Não tem como fugir disso. Então é isso. Vou aguardar aí os próximos capítulos. Tá, para finalizando aí, vai quase bater 20. O que tem o Valdivino e o Fundo Constitucional no centro do DF? O grande cabeça, que eu chamo ele de cabeça pensante, ele foi um dos que mais batalhou pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal. Esse aí que o governo Lula resolveu, o Dino principalmente, querendo cortar, e outros Lula preta aí do petismo, do lulopetismo querendo cortar do GDF. Aí, numa entrevista, a Ana Maria Campos, no Correio Brasiliense, na edição de domingo, se eu não me engano, ela entrevistou o Arruda sobre o futuro dele, tudo, o mote da entrevista é sobre o Fundo Constitucional do Distrito Federal. O Arruda, que foi o relator quando ele era senador. E ele foi um dos caras que batalhou muito para que fosse aprovado. Ele era senador na época. E um dos que mais trabalhou foi o Valdivino de Oliveira e aquele tributarista, que é um dos maiores tributaristas do país. Esqueci o nome agora. Os dois foram que assessoraram, era no governo Roriz, eu me lembro, que mais Everaldo trabalharam... Maciel? Hã? Everaldo? Everaldo Maciel. Isso. Everaldo, obrigado. Everaldo Maciel. Então, o que acontece? Aí estava tentando derrubar isso, não tinha a menor chance de derrubar, ia virar uma maior confusão, o PT ia comprar uma briga sem fim. Então o Lula falou, você para com essa bobagem aí, deixa o Distrito Federal tomar conta da vida deles. E ficou por isso. Mas aí eu registrei que o Valdivino é um goiano, é um cara muito competente, é professor, foi presidente do Atlético, é atleticano, figuraça, é professor da PUC de Economia, muito respeitado dentro dessa área tributária. E esse reconhecimento do Arruda é muito importante. Aí eu reproduzi isso. É isso. Tá bom. Para finalizar, por que o Osório está contestando o Daniel? O Daniel do sindicato prefeito de Cristalina. O ex-vereador, doutor Osório,
disse que o Daniel tinha dito que ele, foi graças a ele, o empenho dele, do governador Ronaldo Caiado e da Fátima Gavioli, a secretária de Educação, que o Colégio Militar, que hoje tem 1.200 alunos, foi implantado em Cristalina. Se fosse por conta de outros, não teria saído. Agora, aí o Daniel disse que agora todo mundo quer ser pai da criança. Aí eu fiz essa nota e o doutor Osório está contestando, dizendo que não. O deputado Hamilton Filho de Anápolis, que foi um dos que mais batalhou. Ao conferir, aí eu, obviamente, dei a versão deles. Então, a briga não é minha, deles. Bom, Silvestre, para finalizando mesmo, Carlinho do Mangão tá no alto? Muita gente veio para o aniversário do homem, pô. Pois é, rapaz, foi festejado. O Carlinho do Mangão hoje é, sem dúvida, o prefeito mais festejado, não pelo aniversário, mas o Carlinho tem trabalhado muito. E ele, assim, está fazendo uma revolução dentro do Novo Gama. Eu acho difícil a oposição fazer qualquer ameaça a ele, ao mandato dele, o segundo mandato dele, porque ele está fazendo um bom trabalho. Ele está indo além das expectativas. E ontem foi aniversário dele, aí festa, muita gente compareceu, muita gente felicitou, inclusive o governador, enfim. Mas, merecidamente, o Carlinho está emergindo aí como uma grande liderança. Cara, humilde, não é afetado, o poder não subiu a cabeça, continua do mesmo jeito, levantando 5 horas. Tem dia que eu ligo para ele, 5 e pouco, ele está de pé. Então, assim, merece os nossos aqui, parabéns a ele e sucesso aí na gestão. É isso. E os demais prefeitos do entorno, tá tudo encolhido? Como é que é? Os demais prefeitos, Ocidental, Lusiânia, o próprio aqui Valparaíso, Águas Lindas, tá todo mundo... O Diego Salgado tá muito... O Diego Salgado não tá bem. Doutor Lucas em Águas Lindas não está bem. O Fábio Corrêa está numa encruzilhada danada. E o Fábio também tem contencioso. Então, esses prefeitos, de uma certa forma, estão mais preocupados em recuperar a imagem deles. No caso do Fábio e do Fábio Corrêa, de Cidade Ocidental, e o doutor Lucas, eles têm que correr atrás aí. O Fábio e o Fábio têm que fazer o sucessor, o doutor Lucas em Águas Lindas tem que correr atrás da reeleição, assim como o Diego Salgado. No caso do Daniel em Cristalina, está muito bem. Até agora, o candidato dele não tem nem concorrente, para você ter uma ideia. Ixi. Que é o Jean Eustáquio, ex-presidente da Câmara. Bom, mais 2 minutos para você terminar aí de dizer aí que durante você sentiu alguma firmeza durante a solenidade de posse dos deputados? Algum dos prefeitos se destacou, teve algum protagonismo ou ficou todo mundo encolhido também? Não, está todo mundo pisando em ovos, com exceção do... o que eu soube nos bastidores aí é que o Thales Barreto, que foi escolhido primeiro vice-líder, não gostou muito. Ele era o candidato do Bruno Peixoto. Mas o governador optou por ter um líder mais afinado com o perfil do segundo mandato. Um líder que não fosse beligerante, que não fosse tão, digamos, trombador. Ele optou para o Wilder Cambão, que é leal, aí foi leal o tempo todo, defendeu ele, não tinha nem, pra você ter uma ideia, o Wilder Cambão não é da cozinha do governador. Ele não tinha essa relação com o governador. Mas lá da sua lealdade durante todos esses 4 anos, ele optou por ele. E eu soube que o Thales não achou muito bom. Eu também não acharia, porque da forma como o governo
criou a vice-liderança foi muito ruim. Embora a lei, o regimento interno tenha sido aprovado lá no início da legislatura, da legislatura passada, por que só agora? Por que não falou, vai ter um vice-líder? Aí fica parecendo que é consolo. Eu, no lugar do Thales, também teria a minha espinhada. É isso. Bom, alguma notícia dos federais? Dos dois federais nossos aqui se comportaram legal até agora? Não, só a lenda fazendo barulho aí, que vai ter emenda, que tá não sei o quê. É o de sempre. A lenda vai continuar fazendo barulho. E o Célio calado? Ela precisa. Mas fora antes disso aí, tudo normal. E o Célio? Como é que é? E o comportamento do Célio? Quietinho de novo? Tá mudinho? Tá tranquilo? O Célio subiu no protagonismo. Ele aparece aí nas sonoridades, mas no ponto de vista de destaque dentro do Congresso, é muito pífio a relação dele. É baixo clero, então? Ele está no baixo clero. Vixe Maria. Tá bom, amigo. Bom, deixa eu te liberar aí, porque hoje tá Tô correndo, 26... eu tenho uma sonoridade para ir no Palácio agora. Amanhã conta aí pra gente, tá certo? Um abraço e boa festa aí pra você. Porque o Caiado está empossando toda a cúpula de segurança? Da segurança pública. Está tomando posse hoje, secretário, a Polícia Civil, enfim, todo mundo. Ele gosta disso, né? Como é que é? A segurança é uma das meninas dos olhos do Caiado, né? Segurança pública, pô. Pois é, tô indo lá. Um abraço, fui, gente. Até amanhã. Até amanhã. São 8h53. Acabamos de bater um papo com o nosso âncora Wilson Silvestre. A gente fica pelas redes sociais aqui, continua o programa. Vamos terminando aqui no Facebook. A gente encerra o Facebook, encerra o YouTube. Né? E vamos continuar no nosso canal exclusivo e também na FM. Vou repetir uma matéria aqui a respeito do Temer. O Temer disse o seguinte, cadê o ex-presidente Temer? Diz que impeachment é um trauma institucional. Vamos ver. O ex-presidente da República, Michel Temer, classificou o impeachment como um trauma institucional. Em evento para empresários e lideranças políticas e econômicas em Lisboa, Portugal, ele criticou o instrumento que o conduziu ao poder. Temer destacou, entretanto, que assumiu o cargo máximo do país de forma legítima e constitucional. O ex-presidente da República declarou que o impedimento virou moda no Brasil. Ocorre algumas vezes no Brasil pelo chamado impedimento, que a todo momento, até convenhamos, virou moda no Brasil. Né? A todo momento é um impedimento. Eu passei por isso, vocês sabem, cheguei constitucionalmente ao poder num sistema patrocinado pelo Legislativo e coordenado pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski presidiu a sessão, mas é sempre um trauma institucional. Nós precisamos acabar com os traumas institucionais. Temer defendeu a implementação do semipresidencialismo no Brasil, semelhante ao que acontece em Portugal. Você tem um partido de situação e um partido de oposição, embora ele possa ser integrado cada qual por 10, 12, 15 siglas, né? Mas são dois partidos políticos. Você melhora, aprimora o sistema político. Quando precisar mudar o governo cai porque perde a maioria parlamentar. E outra maioria parlamentar se forma, imediatamente se instala um novo governo sem nenhum trauma. Apesar de defender esse modelo político, o ex-presidente Michel Temer destacou que o processo de mudança deve ser feito no longo prazo. Agência Rádio Web, de Lisboa, Norberto Notari. E o presidente Jair Bolsonaro, lá de Orlando, né, culpa Lula pelo desemprego gerado em 2022. Vê se pode. Vamos ver essa matéria aqui. Bolsonaro culpa Lula por desemprego gerado. Epa, deu pau aqui, deu pau.
Deu pau, peraí. Zangou-se aqui a agência Rádio Web aqui, zangou-se, não gostou. Entendeu? A gente tem falado mal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, vamos lá. Vamos ver se Bolsonaro culpa Lula por desemprego gerado em 2022.